Se você está buscando uma formação em psicanálise e tem muitas dúvidas sobre qual caminho tomar, qual instituição escolher, como se tornar um psicanalista, esse vídeo é para você. Fique até o final. Olá, meu nome é Herbert Nogueira, eu sou psicanalista clínico, atuo na clínica aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, como também atuo com empresas, oferecendo palestras, cursos e treinamento. Eu quero explicar para você como é que é o processo de formação em psicanálise, como é que se torna, como é que se faz um psicanalista. Nesse vídeo, eu quero explicar isso para você passo a passo. Sim, a psicanálise está em alta, tratamento de saúde mental está em alta, todo mundo fala sobre saúde mental hoje. A grande questão é que você tem um interesse na psicanálise, você ouviu um monte de gente falando sobre isso, você ouviu pessoas famosas falando sobre isso, e de repente você fala, eu quero me tornar um psicanalista. Como é que eu faço? Entrou no Google, botou lá, formação em psicanálise, e de repente descobre um mundo de possibilidades de cursos, de formação, e ficou completamente perdido. Ainda mais no tempo de hoje que tem gente querendo fazer da psicanálise uma graduação, o que não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. E isso te deixa ainda mais confuso. Qual caminho eu escolho, por onde eu vou, para onde eu vou, com quem eu começo, como é que eu estudo? Se essas dúvidas estão passando na sua cabeça, eu quero te ajudar a organizar elas. Pois bem, eu vou te ajudar a entender como é que funciona esse universo da psicanálise e qual é o caminho que eu sugiro a você fazer. Bom, é importante dizer que desde a época de Freud, quando ele escreve o texto sobre a questão da análise Lacan, ali Freud está discutindo se a psicanálise não deveria ser exercida só por médicos, né? Uma pessoa vai interrogando ele, dizendo, mas como é que uma pessoa sem uma formação médica pode fazer a psicanálise, pode exercer a psicanálise? Não seria mais recomendado que um médico exercesse? E o Freud vai dizendo que não e dando os motivos do porquê não. Hoje em dia, muita gente associa a psicanálise quase que como uma extensão, tanto da psiquiatria como da psicologia. Mas a psicanálise nasce descolada tanto de um quanto de outro. O Freud, ele era um médico neurologista, ele não era psiquiatra. Ele não trabalhava, digamos assim, com saúde mental na medicina, ele era neurologista. E como neurologista, ele descobre a realidade psíquica das pessoas através do atendimento das histéricas. Ele começa com a coisa lá da hipnose e depois ele vai construindo e percebendo como é que funcionava a dinâmica psíquica das pessoas e constrói então esse campo chamado psicanálise. Pois bem, hoje em dia, mais de 100 anos depois desse processo todo, a psicanálise se desdobrou em muitos ramos, em muitos braços, em muitas perspectivas psicanalíticas. Você tem a escola mais tradicional, a escola inglesa de psicanálise, que foi fundada pelo Freud, a famosa IPA, que é a internacional. Para a IPA, só é psicanalista quem fez a formação por ela, porque eles entendem dessa sucessão de Freud para a construção do campo psicanalítico. Você tem depois Lacan, que foi formado pela IPA, mas ele foi expulso por uma série de divergências e de mudança na forma e no tratamento psicanalítico da época. E depois disso você tem uma série de desdobramentos de formação de psicanálise, de curso de psicanálise, e você vai perguntar como é então que eu escolho a minha formação. Olha, eu acredito que as melhores práticas são aquelas que têm durado por muito tempo. E a psicanálise, em primeiro lugar, ela não se forma numa escola, no modelo tradicional, convencional, como a gente está habituado a pensar. Quando a gente pensa em formação, o nosso modelo é esse modelo de você senta numa cadeira, aprende um conteúdo e aplica aquele conteúdo. A psicanálise se aprende pela transmissão da própria análise pessoal. A análise pessoal é o que vai formar, ou pelo menos habilitar, uma pessoa a se tornar um psicanalista. Então deixa eu dar um exemplo de práticas que são muito recomendadas para a formação em psicanálise. Na época do Freud, os
postulantes à psicanálise faziam análise pessoal 6 vezes por semana, tinha um dia de folga, e isso durava, em média, 2 anos. Além disso, isso para começar, para ser um iniciante na psicanálise, 6 vezes por semana, pelo menos por 2 anos. Começava a estudar, depois tinha supervisão, e aí a pessoa ia trabalhando e se tornando psicanalista, né? O tempo foi passando, foi se construindo o conceito de escolas de psicanálise, de institutos de formação de psicanálise, até que chega então no modelo que é muito conhecido hoje. Para você ingressar numa formação em psicanálise, você tem que fazer o tripé: análise pessoal, supervisão e teoria. Essas 3 coisas aqui dão a base para a formação em psicanálise. Análise pessoal pelos institutos mais importantes do mundo, que estão associados à IPA, são 3 a 4 vezes por semana. Se eu não me engano, na Inglaterra são 4 vezes por semana durante o período de formação. Aqui no Brasil são 3 vezes, pelo menos 3 vezes por semana. Tem pessoas que fazem 4, tem pessoas que fazem 5 vezes por semana. Por quê? Ninguém se torna psicanalista se não tiver investigado o seu mundo interno, o seu inconsciente, de maneira profunda, para entender como é que essas dinâmicas intrapsíquicas elas acontecem na experiência pessoal. A formação da psicanálise, em primeiro lugar, se dá deitado num divã. Essa é a primeira coisa sem a qual não se forma psicanalista. Mas, Herbert, eu leio psicanálise, eu leio Freud, eu leio Lacan, eu leio Melanie Klein, eu leio Winnicott, Thomas Ogden, Antonino Ferro, eu leio todo mundo. Pois é, a leitura não habilita você a trabalhar com a técnica psicanalítica. A psicanálise é uma técnica, ela é uma técnica que nasce da experiência. Essa transmissão tem sido feita através de pessoas que deitaram no divã e falaram, fizeram associação livre, lidaram com seus sentimentos internos, e então elas podem perceber isso nos seus pacientes e ajudar esses pacientes a terem o ganho da psicanálise, né? Então, a primeira coisa, muita análise pessoal. Eu recomendaria, como foi a minha experiência pessoal, teve uma época que eu fiz 4 vezes por semana, mas a média é 3 vezes por semana, ou mais, se você tiver condições tanto de tempo quanto financeira para fazer. Então, análise pessoal 3 vezes por semana com um psicanalista mais experiente. As minhas 2 análises foram com analistas da IPA, da Sociedade do Rio de Janeiro. E são analistas de data. Essas analistas de data, obviamente, são mais caras, são pessoas muito experientes, que ajudam demais no nosso processo de tratamento psicanalítico. Essa é a primeira coisa, você tem que fazer análise pessoal para você. Não é uma análise didática para você aprender como é que funciona a análise. Isso não é a formação em psicanálise. Você não vai deitar no divã para entender a técnica, para ficar discutindo o seu inconsciente. Não, você vai se tratar, você vai trabalhar em você primeiro. Depois, qual instituto escolher? Bom, olha, escolha institutos que tenham uma qualidade teórica associada à clínica. Hoje tem muita gente que fala de psicanálise profundamente técnico, intelectual, que escreve livros famosos, mas a gente às vezes não vê o trabalho clínico dessas pessoas, o trabalho de psicanálise mesmo, né? Porque a psicanálise ela não é simplesmente uma técnica para discutir cultura, para discutir a relação de poder das pessoas. Até pode ser, o Freud escreveu sobre isso, né? Tem textos do Freud sobre cultura, né? Mas o grande ganho da psicanálise é ajudar pacientes, pessoas que vão procurar você, para se tratarem as suas angústias, ansiedades, depressão, uma série de coisas que estão lhe causando desconforto. Ela está ali com uma queixa, ela está ali com uma questão que ela não sabe resolver, por isso que ela vai te procurar. Então, o grande ganho do tratamento psicanalítico é você ter uma teoria boa o suficiente para ajudar os pacientes na clínica. Essa é a segunda coisa. Então, você tem institutos da IPA, você tem os institutos da IFPS, que é um instituto diferente da IPA, mas um instituto interessante também. Você tem o campo lacaniano, que é um campo bem diferente desses
que eu coloquei aqui, que é uma formação muito específica, né, uma formação lacaniana, que basicamente, geralmente, o teórico leitor de Freud é o Lacan, né, então, ou os pós-lacanianos, o mundo lacaniano é distinto nesse sentido, né. Agora, uma formação em psicanálise que dure um ano e meio, 2 anos, olha, é muito pobre. 3 anos, eu diria, ainda assim é muito pobre. Eu diria que uma boa formação dura em média 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. 4 a 5 anos porque você vai ter tido uma boa experiência de análise pessoal, uma boa experiência de leitura. Olha, para você entender o Freud, lendo regularmente, estudando, você vai levar em média 1 ano, 2 anos. Sim, 1 ano, 2 anos. Eu que sempre fui um leitor muito eficaz na leitura, sempre li bastante. Quando eu comecei a estudar psicanálise, eu vou dizer para você que foi difícil demais entender o conceito do Freud. A cabeça do Freud, a maneira como ele explica a técnica, é muito difícil, muito complexo. Não estou dizendo que é difícil no sentido de impossível, mas é uma outra estrutura muito diferente do que a gente está habituado, né? Então, essa é a segunda coisa. Você vai ter que ter tempo para assimilar o processo psicanalítico. Não tenha pressa de querer atender logo, não tenha pressa de querer ter logo paciente, porque você vai precisar de muito tempo, de muita experiência pessoal, leitura, entendendo a técnica. E lembrando que psicanálise não é só Freud. Você tem o desenvolvimento da psicanálise, por exemplo, por Melanie Klein, pelo Winnicott, Bion, a escola inglesa, você tem a escola francesa com Lacan, você tem as outras escolas que foram se formando, se criando, psicanalistas extraordinários aqui no Brasil, na América Latina, enfim. Em Portugal, tive professores de Portugal que são excelentes psicanalistas. Então, você tem uma boa teoria, você tem uma boa análise pessoal, tempo de análise. Agora você tem uma outra coisa que é fundamental, que é a supervisão. Como escolher a supervisão? Eu recomendaria analistas que tiveram uma excelente formação, reconhecido pelos pares, pessoas que realmente trabalharam e trilharam o caminho da psicanálise durante tempo, tem uma prática clínica forte, isso é, tem pacientes, lidam com pessoas reais, não só com livros, e elas conseguem realmente, você tem conhecimento do material clínico dessas pessoas, o conhecimento de como que ela atende aqueles pacientes, e depois aí de alguns anos, tendo muita experiência na prática da psicanálise, elas podem se tornar analistas de datas. Analistas de datas são pessoas que vão ajudar você, porque já trabalharam muito com gente, a perceber o que dentro de você ainda não está bem construído na sua análise pessoal, o que na sua técnica não está muito bem adequado ainda, aquilo que você ainda não está enxergando. É um técnico, é uma pessoa que vai te ajudar a abrir, expandir sua visão, amadurecer sua técnica, apurar sua técnica psicanalítica. Então, é muito importante você ter conhecimento de que você precisa cuidar dessas 3 áreas. Bom, tendo dito isso, você vai escrever seus casos clínicos, vai apresentar ao seu supervisor, sua supervisora, você vai trabalhar com eles aquele caso clínico, eles vão trazer suas impressões, vão apurar sua técnica. Alguns institutos recomendam que você trabalhe, por exemplo, em um hospital psiquiátrico. A IPA tem isso, né? Você tem uma carga horária, mais ou menos, você fica 1 ano trabalhando no hospital psiquiátrico, lidando com pacientes mais graves, né? A observação de bebês, alguns lugares têm essa prática de você observar o desenvolvimento de um bebê, é uma observação, o que também é muito interessante. E também é entender que uma formação ela não termina nunca, mas você precisa ter uma base inicial muito boa, como eu falei, de 4 a 5 anos, tendo feito muita análise pessoal, muita supervisão, muita leitura, muito estudo, escrever seus casos clínicos, colocar para os seus pares, para então você começar a se abrir divulgar e começar a atender como um psicanalista. Nesse processo você já começa os seus
pacientes pilotos, os primeiros casos, mas você vai perceber uma coisa que é muito interessante, né? Quando eu comecei a atender, eu tinha uma coisa assim, às vezes eu recebia um paciente, ficava com ele, o paciente saía, eu não entendia por quê. E depois, com um tempo de análise, eu fui entendendo que os pacientes só se mantêm vinculados à medida que você realmente consegue ajudar eles. Porque a psicanálise você não tem um contrato formal, assim, se ele sair, você vai receber uma multa. Não tem isso. É uma relação profundamente livre nesse sentido, em que ele fica ou não à medida que ele tem interesse ou não de manter aquela análise. A análise é do paciente, a análise não é do analista. Por mais que o analista entre também com o seu desejo de ajudar aquele paciente, mas há um limite ali, porque a análise é do paciente ou da paciente. Então, quando a gente constrói esse caminho, você vai ter uma clínica muito mais sólida. Você vai conseguir atender pacientes por anos, o que não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito desafiadora. Você ajudar um paciente por anos a que ele se desenvolva, amadureça o seu ego, amadureça a sua personalidade, amenize as angústias, amenize os conflitos internos, é um grande desafio. Você lidar com a contratransferência do paciente, com a rivalidade, com a inveja, com o ódio, com os ataques que você absorve e recebe do paciente, e reinterpretar para devolver, para que ele tome contato com esse mundo interno dele. Pacientes graves, por exemplo, porque as pessoas não chegam na clínica dizendo assim, olha, eu sou um psicótico, eu sou uma pessoa muito paranoica, né, que é um traço da psicose, eu sou uma pessoa que tem esses traços graves aqui, uma pessoa depressiva, muito doente. Não, elas nem sabem o que está acontecendo. E aí, quando ela chega na clínica, ela está dizendo, olha, eu preciso de ajuda, está acontecendo alguma coisa aqui comigo, eu não sei o que é, e eu preciso que você me ajude. E aí você vai lá trabalhar com essa pessoa, você vai ajudar. E aí tem coisas que acontecem na clínica que só a experiência, só uma boa supervisão, só conhecendo novas técnicas, por exemplo, tem coisas que o Freud não viu, mas que a psicanálise vai atualizando e percebendo novas dinâmicas, porque o inconsciente, ele é atemporal no sentido do indivíduo, mas na história, por influência externa, interna, né, porque isso acontece o tempo todo, há adoecimentos que não existiam na época do Freud, ou que existiam lá e que não existem hoje, e adoecimentos que existem hoje, mas o Freud não viu, a psicanálise lá da década de 60, 70 não viu, e que é muito comum hoje, né? Então, é importante ter uma boa formação. Eu estou colocando aqui alguns critérios para que você pense muito bem antes de iniciar uma formação. Agora, se você tem interesse em fazer uma análise pessoal, você tem interesse de começar esse processo e você tem interesse de investigar o seu próprio mundo interno, você pode entrar em contato comigo pelo meu site ou pelo telefone que eu vou deixar aqui na descrição. Envie uma mensagem, quem sabe a gente possa começar juntos uma trajetória, um processo da sua análise pessoal. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se tiver perguntas, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu posso responder essas perguntas nos próximos vídeos. Eu, a princípio, vou gravar 2 vídeos por semana e também vou pedir para você colocar temas que você ache relevante, ache importante. Eu queria entender mais sobre isso. Me mande esses temas aqui, porque eu posso ajudar você respondendo esses temas aqui no meu canal do YouTube. Bom, obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.